Quem foi Aristóteles? Aristóteles foi um dos filósofos mais influentes da história da humanidade. Viveu na Grécia Antiga entre 384 a.C. e 322 a.C. e foi aluno de Platão e tutor de Alexandre, o Grande. Ele é conhecido por sua vasta produção intelectual, que abrange áreas como filosofia, ética, lógica, metafísica, ciência, biologia, física, astronomia, política, arte e retórica. Principais contribuições de Aristóteles: lógica aristotélica. Criou o primeiro sistema formal de lógica, com o uso dos silogismos, baseando o raciocínio em premissas e conclusões. Ciência e biologia. Foi um dos primeiros a classificar os seres vivos de forma sistemática, observando anatomia, comportamento e habitat. Ética. Defendia que a felicidade, eudaimonia, é o maior bem humano e que ela se atinge pelo equilíbrio e virtude. Política. Estudou diferentes formas de governo e afirmava que o melhor regime era aquele que buscava o bem comum. Metafísica. Introduziu conceitos fundamentais como ato e potência, substância e o primeiro motor imóvel, uma ideia próxima de Deus como causa inicial do universo. Poética. Escreveu sobre arte e teatro, analisando obras como as tragédias gregas. É dele a famosa ideia de catarse, purificação emocional provocada pelas artes. Aristóteles acreditava no uso da razão e da experiência como caminhos para o conhecimento. Sua influência foi enorme na Idade Média, especialmente no pensamento cristão e islâmico, e ainda hoje suas ideias são estudadas e debatidas. Vida de Aristóteles. Nascimento: 384 a.C. em Estagira, na Macedônia, atual norte da Grécia. Por isso, às vezes é chamado de Estagirita. Família: seu pai, Nicômaco, era médico do rei da Macedônia, o que influenciou seu interesse pela biologia e ciências naturais. Educação: aos 17 anos, foi para Atenas estudar na Academia de Platão, onde ficou por cerca de 20 anos. Professor de Alexandre, o Grande, foi contratado por Filipe II da Macedônia para educar seu filho, Alexandre, que mais tarde se tornaria um dos maiores conquistadores da história. Últimos anos, após a morte de Alexandre, Aristóteles teve que fugir de Atenas por causa de tensões políticas. Morreu em 322 a.C. Livros principais obras de Aristóteles: Ética a Nicômaco, sobre a felicidade e as virtudes humanas. Política, estudo das formas de governo e da vida em sociedade. Metafísica, reflexão sobre o ser, a existência e o primeiro motor. Organon, conjunto de textos sobre lógica. Poética, análise da tragédia e da arte. Física e sobre a alma, textos fundamentais da filosofia da natureza e da psicologia antiga. Quebra-cabeça, filosofia e pensamento 1. Lógica. Aristóteles foi o primeiro a formalizar um sistema de lógica. Criou o silogismo, um tipo de raciocínio que parte de duas premissas para chegar a uma conclusão. Exemplo: todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. 2. Metafísica. Investigava o que é o ser em si. Introduziu os conceitos de ato e potência. Tudo que existe está em constante mudança entre o que é e o que pode ser. Causa. Tudo tem 4 causas: material, formal, eficiente e final. Primeiro motor imóvel, uma força que dá origem ao movimento do universo, mas que não é movida por nada, uma ideia próxima do conceito de Deus. 3. Ética. Propôs uma ética da virtude. Viver bem é viver de forma equilibrada, cultivando virtudes como coragem, justiça, prudência. A felicidade, em grego, eudaimonia, é o objetivo da vida. A virtude está no meio termo entre os extremos. Exemplo: coragem é o meio termo entre covardia e imprudência. 4. Política. Acreditava que o ser humano é um animal político. A cidade, polis, é o lugar onde o ser humano realiza seu potencial. Classificou os governos em monarquia, governo de um para o bem comum; aristocracia, governo dos melhores; democracia, governo do povo. Também alertava sobre suas formas corrompidas: tirania, oligarquia e demagogia. 5. Ciência e natureza. Observador detalhado da natureza, fez estudos sobre anatomia de animais, reprodução, ecossistemas. Foi pioneira em tentar classificar os seres vivos.
Acreditava que tudo na natureza tem um propósito. Máscara artes e estética, poética. A tragédia, segundo Aristóteles, tem o papel de provocar catarse, purificação das emoções no espectador. Dizia que a arte imita a vida, mimesis, mas que essa imitação tem função educativa. Pergaminho legado foi extremamente influente na Idade Média, especialmente para os pensadores cristãos como Tomás de Aquino. Suas ideias foram ensinadas durante séculos nas universidades europeias. Influenciou áreas como lógica, física, biologia, ética, política, teologia, literatura. Bom, se você assistiu esse vídeo até o final, deixe o seu joinha e não esqueça de se inscrever-se no canal para mais vídeo. Até o próximo vídeo.